É ano novo, Tive padrinho. que... Sim. Me ouve bem? Lhe ouço, padrinho. Nossa. O senhor também está muito bonito. Ah, grazie. São seus olhos. Estava com saudade do senhor. Eu também estava. Este tempo todo Vou no... botar tudo em gíria. Ah, Bela. Vamos? Bom, a gente sabe que estando em família não se tem tanta necessidade, até porque nos vemos aqui todas as noites. Mas na presença de qualquer outro membro, é importante demonstrar intimidação e, além de intimidação, polidez, para que em assuntos ou intrigas políticas não tenham sobre o que falar sobre qualquer casa ou qualquer assunto relacionado. Então, sempre que tiver um membro de fora, uma pessoa que nós não conhecemos, sempre demonstramos tal etiqueta e excelência em fala, andar, vestimenta. Perfeito? Perfeito. 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 Vou começar com o senhor, Sr. Fábio. Sim. Me diga o que tem feito nas últimas noites, o que o senhor fez para a Casa da Morte e o que você nos vê, como você nos enxerga. Perdona-me, não entendi a última pergunta. O que o senhor tem feito nas últimas noites? Vamos começar com essa pergunta. Sim. Eu fiquei responsável por caçar algumas pessoas que estavam em volta da mansão. E alguns humanos foram assassinados. Fez a segurança do Sr. Dante em alguns eventos e reuniões importantes, com alguns membros perigosos. Investiguei a Legião e trouxe algumas informações pertinentes que estavam sendo dito pela população de Roxwood, opinião, rumores, algumas desconfianças, algumas pessoas que estavam interessadas em saber sobre Giovanni por conta do dinheiro. Fiz algumas investigações a respeito do oficial Domingos e algumas coisas que ele falava por aí. Ah, Entreguei alguns policiais que estavam fazendo algumas mansões, algumas rondas pelas mansões Giovanni, desconfiados sobre alguns membros da casa, como a investigação da Arabella, por ser amiga da Cirta Raven. E também investiguei sobre o ciclo interno, entreguei vários documentos ao Sr. Dante e fiz o possível sobre esse caso. Ao lado do senhor Fábio está a senhorita Efêmera, correto? Correto. O que a senhorita tem feito nas últimas noites, senhorita Efêmera? Eu fui abraçada recentemente e estou no processo de adaptação à não-vida. A senhorita Ambra tem me dado um apoio fenomenal e me passado muitos ensinamentos do que eu tenho que trilhar ainda. Os últimos momentos foram de reflexão e aceitação. Apoio. Pois não, senhor Senescal. O que tem feito nas últimas noites? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a imensa oportunidade de estar neste estado, compondo toda a organização presente, todas as casas, principalmente ao senhor e ao virtuoso. Eu tenho auxiliado nossa guardiã no que tange a todas as demandas
no qual ela se vê necessária minha ajuda, meu auxílio. Tenho ajudado com as queridas membros de nossa casa. Tenho participado juntamente com o querido reverenciado Giovanni e conhecendo cada vez mais os demais membros de outras casas no geral presentes aqui. Senhorita Alvério. Sim, eu estive participando de algumas cerimônias e estudando mais e seguindo conselhos, tanto que o senhor quanto que o reverenciado Dante me deram, e tirei alguns dias para fazer uma viagem. Senhorita Carla, Sim, Anziane. o que tem feito? Bom, além de manter nossas boas relações com a Casa das Rosas, eu creio que desperto uma atenção desde o primeiro contato que tive com o nosso virtuoso. Ele sempre demonstra um certo carinho por mim. Eu me cobro muito por ser o espelho de que Dante queira que eu seja, com perfeição, agindo com maestria a função de matriarca dessa família, demonstrando respeito por todos aqueles fora daqui. Senhor Paulo. Eu recentemente fui também abraçado e os últimos dias me mantive focado em aprender todos os ensinamentos que aqui eu recebi e tenho desempenhado essa função da melhor forma possível. Antes disso, agora que tenho o comando da polícia de Roxwood, eu estou remodelando toda a estrutura interna à minha vontade. E com isso, eu quero dizer que eu estou tomando a frente de todas as investigações. Eu designei as pessoas as quais estão no time investigativo, assim como no tático, e com isso eu consegui expulsar aqueles indesejados como o Sr. Domingos, que é curioso demais, com a família Giovanni. E com isso também estou tomando controle de todas as investigações que, de certa forma, possam nos afetar. Como, por exemplo, o caso da senhorita Von Bell, nossa guardiã. Estou cuidando para que, nos meios legais, nada recaia sobre nós, a Casa da Morte. Além disso, eu também estive presente em diversos atos em prol da mansão, em prol da família Giovanni, como o caso das sereias, onde eu consegui informações pertinentes da senhorita Tina. Também pude participar da proteção da mansão enquanto estávamos com a Alice Yuki. Eu estava lá, eu sei o que aconteceu. Sim. Também pude participar, ainda enquanto carniçal, das investigações e das pesquisas sobre o círculo interno. Pude contribuir com isso, assim como na Legião. E minha meta é, atualmente, me tornar cada vez mais bem relacionado, melhorar o meu garbo, a minha postura. Quero ser um dos membros, se não o membro mais bem relacionado da Camarilla, meu Senescal. E Aurélio? Bom, primeiramente, eu acho que gostaria de começar pelo fato de, junto à senhorita Ambra e senhorita Alune, executar o plano que desviou a atenção da polícia sobre a nossa guardiã. Plano esse que, em parte, foi necessária uma negociação com a Casa das Feras, a qual a senhorita Queen Bashira queria nos impor um favor maior.
mas após alguns bons momentos de negociação, consegui finalizar com ela em um favor menor. Estive também envolvida em algumas cerimônias, em sua maior parte cerimônias de nível básico, Anziane, porque ainda estou aprendendo, mas todas bem sucedidas, como a cerimônia de ressurreição do Hades e a cerimônia de visão através de fumaça que fizemos em uma cabeça de um sangue ralo que estava envolvido com ela. Através dessa cerimônia conseguimos algumas informações e nos ajudou bastante. Estive também envolvida em uma cerimônia um pouco mais complexa junto ao padrino. Essa cerimônia é a Escudo Tempesta, um pouco avançada para o meu nível, mas a qual conseguimos finalizar com perfeição e auxiliamos o reverenciado Atticus e a reverenciada Melina na busca por mais informações àquela que nos atacava, a senhorita Ela. Senhorita Ambra, Eu tenho auxiliado Efêmera em seu recente abraço, como ela disse, com algumas questões mais de um ponto de apoio e talvez uma diretriz de como se portar quando não estivermos entre família e não vivos. Estive presente nos momentos de ataque de ela, né, a assassina que estava à solta por aí, então algumas casas estavam juntas para pensarmos em estratégias que podia ser efetivo para pegá-la. Estou estudando bastante ainda sobre muitas coisas, e especialmente a Camarilla e os rituais que tenho participado. Participei de alguns com Dantes que Fiorella citou, os dois primeiros acredito que são os que eu estava também. Ele tem sido bem solícito com esses rituais e tem sido muito incrível. Kala também tem demonstrado uma maestria incrível, inclusive. no geral, todos responderam o que eu já achava que iriam responder. Bertara, Mas, sinceramente, se eu me senti surpreso, não, não senti. Parece que todos ainda estão muito confortáveis ou estagnados ainda no próprio mundo. Por mais que tenham prestígio monetário, seja em acumular riquezas, conforto, negócios, só serão tratados com respeito verdadeiramente se alcançarem algum cargo político dentro da Camarilla, sendo delegado, pia, guardião, membro de alguma coterie, sombra, etc. Nós somos a casa mais numerosa, mas é a casa que menos tem status, eu diria. Porque se temos tantos não vivos por aí, em lugares tão importantes como telecomunicação, que é o jornal, membros tão antigos dessas terras, está na hora de todos realmente despertarem e fazerem algo. Também tem uma informação, se nesse caso me permite dizer. Sim, Esta é uma informação que obtive através de Alune. Aparentemente, os lupinos sabe sobre Adam, correto? Ele tem um namorado, um marido, chamado Joey. Joey, ao que aparenta, desabafou há um tempo atrás com a Lune sobre dizer que havia matado o próprio irmão e que na época Adam estava no comando da polícia, o que ele acabou acobertando a morte do irmão de Joey. Talvez no futuro, se for necessário, isso poderia ser alguma espécie de ameaça contra esses cães. Ele vai perder a delegacia. Hum. Com as informações pertinentes que eu tive.
Está tendo corrupções dentro da polícia, aonde escondem alguns arquivos de você, Paulo, o outro capitão. Ele mandou o Domingos fazer investigações por conta própria que não conta nos seus registros ou no registro da polícia. É bom que você use isso a seu favor para que ele perca o cargo dele. Afinal, nós sabemos o quanto a corrupção pode ser horrível para todos nós. Essa não é a única informação pertinente que eu tenho para compartilhar. Tivemos recentemente ataques de lupinos por aqui. E começou a chamar a atenção de humanos. As Leifs já estão desconfiando de que monstros vivem para cá. E estão bastante curiosas com tudo isso. Algumas delas escutaram uivos dentro das plataformas completamente isoladas, seguido de múltiplas explosões. Ou seja, ninguém consegue convencer a elas de que foram apenas lobos que fizeram esse uivo. E muito menos como eles chegaram na plataforma. Isso começa a se tornar um perigo, aonde vai fazer com que mais humanos façam pesquisas sobre todas essas terras. Imagina que vai saber fazer o jogo correto com essas informações que você obteve, certo, Paulo? Claro, Anziane. Eu, se me permitir, gostaria de falar melhor sobre o tema após a reunião com o padrino. Eu quero traçar um plano para destituir o Axel do comando e assim abrir a chance de eu tomar o comando sozinho. Preciso ser cauteloso, pois ele é muito próximo da futura, até então, futura juíza da cidade e sei que ela faria qualquer coisa, usaria qualquer brecha dentro das leis para safar o amiguinho da cadeia e da exoneração. E como você usaria a informação que o Dante te passou? Eu penso em bolar um plano de que essas informações de corrupção cheguem a mim de uma maneira, bom, que não seja misteriosa. Talvez algum delator, talvez o próprio informante Miguel Domingos, de certa forma abra o seu coração e fale para mim tudo o que estava planejando. E assim eu teria uma testemunha concreta para usá-la e retirar o Axel do poder. Eu tenho uma ideia. Acho que fará parte até do seu treinamento. Sobrinho, Como? Pode repetir? uma ideia que vai apimentar ainda mais o aprendizado de Paulo. E no final do seu treinamento com as noções básicas da não-vida, poderia ensiná-lo como colocar uma praga para que esse oficial da polícia arrume a própria forca e ele mesmo se enforque, para que a ascensão de Paulo no departamento não seja questionada. Que foi? Oi, perdão. Não entendi tudo. Perdão. Ah, sim, perdão. Sente perto dessa porta.
Sei, mas você vai conseguir. Você é forte. E lembra que você tá no começo. O começo é sempre difícil. Você tá indo muito, muito, muito bem. A Lune me deu uma mordida assim que me viu. Tá bom? Vá para lá de novo, para onde temos a reunião. Eu vou dar um último anúncio para cada um de vocês. Fique do outro lado, querido. Não vai se Quer ficar do meu importar. lado? Ah, ahn, Eu adoro sua presença. eu tenho certeza que adora. Mas Sim, sim. não vai ficar com saudades, né? O quê? Não vai ficar com saudades se ficar do Ah, outro já lado da. está. Eu faço questão. É pra ficar mais simétrico. No outro lado tinha Simétrico. 5, aqui tinha 4, 3. Hum. Claro, Fábio, como quiser. Senhor Marquini, queira servir um pouco da minha comida para cada um deles. Fiz especialmente esse jantar para vocês. Eu gostaria de dizer algumas coisinhas para os meus filhos, começando pela escolha do próximo chicote a serviço da Camarilla. Eu escolhi alguém que tinha boas relações e tempo disponível para me acompanhar em acordos, fazer o que eu faço na minha ausência perante a Torre de Marfim. Precisa ter boas conexões e entender sobre a posição política de cada membro dessa cidade. Quem foi escolhido para o cargo de chicote é o Paolo Giovanni, mas ele não será anunciado nesses próximos dias. Primeiro ele será reconhecido e posteriormente colocado como chicote para a próxima reunião, que acontece em 14 dias. Alguém acha que eu fiz uma péssima escolha? Vão entender como um não. Além disso, gostaria de deixar claro os títulos que nós, Premacini, temos dentro da nossa família. Começando pelo patamar mais alto, em nome de Veneza. Cornélios, a partir de hoje não será chamado como Anziani, e sim como maestro, pela vontade da escada de Veneza. Maestro dos Estados Unidos. Eu, pela vontade de Cornélios, serei chamado como padrone. Não quero mais nenhum de vocês me chamando como padrinho ou Anziane também. Capiche? Capiche. Capiche? Por fim, teremos um novo cargo. Será colocado apenas para uma pessoa e deve ser tratada como tal a partir de agora. Caso vocês, premacinos, que não têm um cargo acima dela, na nossa família, terão que se reverenciar a partir de agora. Carla Giovanni será a capa dessa família. Então, na sua presença, a chamem de capa e façam as devidas reverências. Quanto aos outros que ainda não têm cargos, se empenhem nessas noites, para que no próximo mês, quem sabe, vocês consigam. Está ocupado?
Pode falar. Eu queria saber se o senhor poderia me explicar um pouco sobre o clima. Eu vejo que está com raios de sol lá fora, mas ao mesmo tempo está, ah, não sei, com uma névoa entre nuvens. Estou com dúvidas e com medo de... Hum. O sol não é mais o seu aliado, muito menos o fogo. Uma simples faísca como a de uma vela pode arrancar um membro ou, em determinada situação, destruí-lo por completo. Essa será sua maldição por toda a eternidade. Só é seguro sairmos à noite. O fogo apaga a sua existência de uma vez por todas. Se estiver overcast, você pode sair. Se estiver nevando, você pode sair. Sempre fique de olho no clima. Mas para maior segurança e cuidado, apenas à noite. A noite é que é a nossa aliada. A noite mantém a nossa máscara. É a noite onde os não-vivos fazem a festa. O dia não é para nós. A luz contra a nossa pele e os nossos rostos revela quem realmente somos. Eles conseguem ver com mais nitidez que nós não respiramos. Conseguem ver o frio em nossa pele e a besta em nossa alma. Preciso pensar sobre o que vou fazer na polícia em decorrência disso. Você ainda precisa pensar? Paulo, você recebeu o cargo de chicote da Camarilla. Chicote é o braço direito do reverenciado. Um cargo de prestígio. Você tem que ser gentil e polido e saber politicar, saber negociar, saber firmar tratados, acordos, dever e fazer favores. A polícia é apenas um meio para as informações. Mas se você fracassar no cargo de chicote, irá enfiar um punhal em chamas no Dante e em mim. Você não acha que já me decepcionou o suficiente? Não ele lhe decepcionar novamente. Sobre o seu cargo no departamento de polícia é óbvio. Determine plantões, funcionamentos, organização, saiba delegar funções. Utilize a tecnologia que você tem ao seu favor com trabalhos remotos. Não se faça ausente, se faça presente. Claro, com a devida importância ao seu trabalho para a Torre de Marfim, já que isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Claro que não menos do que a família, isso sempre virá em primeiro lugar. Mais do que nunca vou policiar os modos como eu trato os demais. Não vou ultrapassar qualquer linha. Linhas, se forem ser ultrapassadas, como relações, você tem que ter o total cuidado, pois isso poderá ser utilizado contra você. Então, se for tomar qualquer atitude que seja imprudente, é bom garantir que você esteja inteiramente correto e que vai ter as informações necessárias que busca.
ou terá sido em vão e você será punido por isso. Se nós temos 5 casas, se nós temos aliança com, exemplo, os gangréis e os espelhos, nós temos um total de 3 votos, correto? E uma decisão importante. Correto. E os outros teriam apenas 2. Então, nós sempre ganharíamos uma votação política, certo? Certo. No entanto, por mais que sejamos aliados ou temos aliança, nenhum não vivo confia inteiramente no outro. As alianças são apenas favores políticos, mas não há garantia que quando uma casa estiver em seu pior estado, o outro irá defendê-la, sem um laço de sangue. E ainda assim, com um laço de sangue, se deve ter desconfiança. A Casa das Feras é isolada, assim como a Casa dos Dragões. O Ático se diz muito esperto. E ele é um traiçoeiro. Deve-se ter cuidado com todos os reverenciados. Todos eles. Eles sabem jogar o jogo. Sabem quando falar e quando não falar. É importante que vocês mais novos estreitem os laços, demonstrando presença, cordialidade, ajuda quando necessário sem trazer grandes problemas, para que em um momento difícil isso pode ser levado em consideração e utilizado como carteirada para se ter o apoio necessário. Preciso dizer ao senhor que eu solicitei a permissão de Padrani para receber uma visita. Joseph está vindo aqui. Ele já está na porta. Ah, belo, vou recebê-lo. Com sua licença, senhor. Você se alimentou? Me alimentei. Se alimente de novo. Claro. Pronto. Perfeito. Mantenha-se controlado, bem posturado. Não se esqueça que agora você é o Giovanni. Mantenha a postura. Você está em seu domínio, em sua casa. Aqui, por mais que não seja devidamente declarado, o que tem aqui, você está em cima, é nosso. Haja como um verdadeiro não vive Giovanni. Tenha orgulho do seu nome e do que você é. Belo. Assim será. Vá. E olá, Joseph, Olá. como vai? Vou bem, e você? Vou muito bem, obrigado. Venha, me Que acompanhe. bom. Eu vim te trazer problemas. Ah, problemas? Você sempre cumpre muito bem as suas funções, não tenho dúvidas. Como anda lá? Eu acho que tá bem bagunçado. Fique à vontade. Oi, Fábio. Fábio está pensativo. Ah, tá. Vamos aqui. Fique à vontade se quiser se sentar. Ok. Diga, querido, como andam as coisas? Eu tive que me ausentar, você sabe. E
Bom, confesso que estou bem curioso para saber o que aconteceu desde então, especialmente se o nosso co-capitão tem trabalhado. Ele estava meio parado nos últimos dias. E quero muito saber sobre você também. Se conseguiu avançar naquele caso, como andam as investigações e tudo mais. É claro. Eu vim falar justamente sobre o nosso outro capitão. É, desde que você teve que dar uma pausa, ele ficou uns dias bastante ausente. Ele parecia que chegava lá e fazia uma coisa ou outra e saía. Não ficava nem 10 minutos, eu acho. E ele voltou a aparecer agora, recentemente. Mas não tem participado de muitas coisas, sabe? E Sei. não. Tudo bem que tá bem, não tem acontecido muita coisa recentemente, mas ter a presença dele lá às vezes é importante, entende? Entendo, quer dizer que ele não tá trabalhando. Basicamente, não muito. Ah, E em relação ao caso que você me deu, é, eu tava escrevendo sobre ele esses dias, estava buscando detalhes para deixar tudo perfeitamente compreensível, já que não estava assim antes. Então, eu estou buscando detalhes para poder deixar o caso mais claro, já que o de antes estava bem ruim. E eu bem ruim é pouco, comecei, tava horrível. é, eu comecei do começo, a Certo. entender tudo e deixar tudo ok. Mas hoje aconteceu algo estranho. Como eu te falei, o Axel tá ausente esses dias. Mas hoje ele resolveu aparecer e ele se dedicou a voltar a investigar a Eve por algum motivo que eu não sei qual. Hum, Ele tá, tipo, muito determinado em investigar a Eve, questionar ela, saber por que ela sumiu, por que eu não sei por quê. Ele ligou pra ela e marcou uma entrevista com ela, um depoimento dela pra falar com ela. Eu consegui ouvir um pouco da conversa atrás da parede, mas eu senti o tom dele bem debochado, sabe? Quando eu sei. tava falando com ela. Ah, é? Sim. Minha nossa. E como esse caso você passou pra mim pra eu poder deixar ele mais ok, eu fui questionar ele do porquê ele tinha ligado pra Eve, já que o caso estava comigo pra eu ficar cuidando desse caso. E ele disse que queria questionar ela porque ela viajou em um momento não convincente, ela tinha sumido muito tempo. Aí eu perguntei, mas se você tem algum tipo de prova ou evidência que faça você realmente ter que investigar ou pegar o depoimento dela? Aí ele falou que sim. E eu falei, quais provas você tem? Ele disse que o Morgan falou, ou os amigos falou, que a Eve tinha ligado pro Otto antes do acidente. Aí eu perguntei se pessoas falando já era um tipo de prova, ou se tinha alguma prova concreta sobre isso. Ele disse que tinha prova de que ela ligou com um print do celular do Otto. Aí eu falei, mas Axel, já que eu tô cuidando desse caso, você pode me mostrar essa prova? Ele disse, eu não consigo. Eu falei, por que não? Você disse que tem a prova concreta, eu queria ver. Ele disse que não tinha, que a prova tava com o Otto. Até porque isso precisa ser anexado na pasta desse caso. Exato. Então quer dizer que ele está manipulando dados e guardando informações para si próprio? Sim, e não é só isso, eu vou chegar já em outro assunto. É... E daí eu falei, então tudo bem, você faz isso daí, interroga ela como você quiser, então tá tudo bem. Aí ele falou que eu podia participar do depoimento dela também, que ele ia fazer junto com a Eden, que já tinha combinado com a Eden, que ia fazer os dois juntos. Falei, não, tudo bem, né? Já que você quer fazer, então você faz. Aí ficou por isso mesmo. Foi uns minutos antes de eu vir pra cá.
Isso aconteceu, esse interesse dele aconteceu depois que umas pessoas surgiram lá na DP hoje. Se não me engano, uma tal de Pietra, não conheço. Pietra? E um outro rapaz de cabelo branco, junto com o Rissand. Eles chegaram na polícia e queriam falar com o Axel, só com o Axel. A gente Não é perguntou o se. Avalon? Bigodudo? Não, ele tinha cabelos compridos. Ah, sei. Acho que é Leone, não sei. Não conheço. E aí eles chegaram na polícia querendo falar só com o Axel, que só servia o Axel, mas nenhum outro policial servia, só o Axel. Aí o Axel apareceu lá. Eles foram para um canto conversar do lado de fora da DP e depois disso o Axel surgiu com esse interesse todo na Ivy, ligando pra ela desesperadamente e tudo mais, sabe? Eu achei isso bem estranho. Até porque esse tá menino de cabelo branco, esse Leone, tava insistindo por uma vaga na polícia. Só que ele tinha acabado de se tornar uma patente bem alta nos bombeiros, sabe? Sei. Então ele Do é nada ele bombeiro. surgiu. Sim, uma patente bem alta nos bombeiros. Ele tem E cabelos surgiu com longos? cabelos longos e brancos, sim. Certo. Ah, nunca vi na vida. É, e ele surgiu com um interesse muito grande na polícia agora, insistindo, quase implorando pro Axel por uma vaga na polícia. E ele falou o quê? Ele falou que tava cheio, mas que ia ver depois. Hum. Não estou gostando disso. É, o que eu quero dar a entender pra você é que a gente focou tanto no Miguel que a gente esqueceu que o Axel também tá nesse grupo independente dele, sabe? Sei. O que é bem estranho. Então, Miguel e Axel são da mesma patotinha, seria isso? Sim, e agora eu vou te contar outro assunto que vai deixar isso mais claro ainda. Certo. Eu tenho uma amizade muito grande com um dos nossos reverenciados, sabe? E Sim. alguns dias atrás ele me ligou e ele disse que o Miguel andou espalhando umas coisas por aí pela cidade, mesmo afastado da polícia e de licença, como você sabe. Minha Ele nossa. continua espalhando algumas coisas. E essa pessoa pediu pra eu dar uma olhada nos arquivos da polícia e ver se eu encontrava uma coisa. E não encontrei nada sobre esse assunto. É o assunto das bolsas de sangue que eu te contei. Você lembra que o Axel descobriu onde estava? Ele deu pra Vivian investigar, sabe? Lembra? Eu te contei sobre isso. E aparentemente a Vivian deu um diagnóstico sobre isso pra ele e ele não colocou nos arquivos da polícia. Ele não compartilhou com ninguém, só com o grupinho dele, que é independente. Provavelmente o Miguel, a Fernanda, essas pessoas assim. E o que teria Eu, de tão especial nesse laudo da Vivian? eu não Você. sei. Hum. Eu perguntei pro Axel sobre isso. Eu contei pra ele que as pessoas estavam falando por aí, mas eu não falei quem me falou. Eu falei que as pessoas estavam espalhando por aí que o Miguel tava fazendo fofoca, sabe? Aham. Que não é muito difícil. E ele negou, ele começou a negar, e etc. Eu falei, mas você tem algum arquivo que o Miguel possa saber sobre esse caso? Aí ele falou, eu tenho sim. Eu falei, por que que não tá nos casos da polícia? Aí ele, porque é uma investigação que eu tava fazendo sozinho. Eu falei, mas você precisa compartilhar com a gente pra poder te ajudar nas investigações a partir de agora, Axel. E o Paulo já falou sobre isso. O Aí Axel ele, falou isso, minha nossa. sim. Aí eu falei que você tinha falado sobre isso, que tudo devia ser compartilhado, pelo menos com você. Aí eu perguntei pra ele se ele tinha compartilhado com você esse arquivo, esse documento sobre essas bolsas de sangue. E ele disse que não falou com você, que não te mostrou. Mas que se você quisesse, eu pedisse pra ele, você podia pedir. Aí eu falei Aí pra ele ele que não era acha que eu vou questão. adivinhar, é isso? Exato, eu falei pra ele, mas Axel, não é questão de pedir. Você tá descobrindo algumas coisas que precisam ser compartilhadas. Pelo menos com o Paulo. E ele vê o que ele faz com você. Aí ele, mas se ele quiser saber, eu posso contar pra ele. Eu falei, então tudo bem. Hum. Isso está muito errado. Sabe o que isso cheira pra mim, Joseph? Hum, Corrupção.
É. Isso cheira muito corrupção. Se o caso das bolsas de sangue, nem isso ele me contou, e está investigando por conta própria, como ele mesmo admitiu para você, o que mais ele deve estar investigando e nós nem fazemos ideia? E Exato. a pergunta principal é: por que ele estaria fazendo isso? Qual é o interesse dele nisso tudo? Ele tem benefícios próprios a ganhar? Ou melhor, será que ele estaria beneficiando alguém? Isso é muito problemático, isso é muito sério. E pode ter certeza que eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para livrar aquela polícia da corrupção. Nem que seja a exoneração dele na minha mesa. Eu te procurei assim que possível para poder te contar sobre, porque eu não me sinto mais seguro de compartilhar informações lá dentro, sabe? Claro. Eu já não me sentia seguro quando tinha o Miguel. E agora sabendo essas coisas do Axel, tá mais difícil ter alguém para compartilhar informações lá. Até, Joseph, querido. Até Obrigado. depois. Até. Obrigado mais uma vez por ter vindo e por dispensar esse tempo. Foi uma ótima conversa. E conte comigo, tá? Estarei por aqui de repouso. Como você sabe, o meu médico me ordenou. Mas que droga. Desculpe, eu não consigo me alongar mais. Eu preciso que você vá agora, tudo bem? Tá bom. No próximo capítulo. Eu só não entendo que obsessão, porque eu nunca deixei qualquer ponta solta para que as pessoas me investigassem. Eu estou farta já disso. Vamos fazer o seguinte, eu vou treinar o Paulo para que ele consiga fazer uma dominação por conta própria. Então, quando você estiver sozinho com esse Domingos, você vai dominá-lo. Quero saber o quanto você resiste.